Oi, pessoal! Que bom que estamos juntos aqui para a nossa revisão de português. Hoje a gente vai relembrar alguns tópicos que são super importantes para deixar a nossa escrita cada vez melhor. Já parou para pensar em como a gente pode organizar melhor as ideias? Ou como usar as palavras para mostrar exatamente o que estamos sentindo? Pois é sobre isso que vamos conversar hoje. O nosso objetivo é aprender a usar a escrita para organizar os pensamentos e também para expressar nossas emoções. Vamos lá? Para começar, vamos falar sobre formatos de texto. Pensa assim, do mesmo jeito que a gente escolhe roupas diferentes para ocasiões diferentes, nós também usamos textos com estruturas diferentes para cada objetivo. Hoje, o nosso foco vai ser em dois, o diário e o e-mail. Então, quando falamos em diário, podemos pensar em dois tipos principais, tá? O primeiro é o diário pessoal. Esse é aquele que a gente escreve pra gente mesmo, sabe? Com nossos pensamentos, segredos. Já o diário ficcional é uma história que um autor cria no formato de um diário. Um exemplo bem legal é o livro O Diário da Julieta. É uma obra de ficção, uma história inventada para outras pessoas lerem. E como a gente reconhece um diário? É bem fácil. Ele tem umas características bem marcantes. Primeiro, ele quase sempre tem a data. Segundo, ele é escrito em primeira pessoa, ou seja, usando eu, porque fala das experiências de quem está escrevendo. E terceiro, a linguagem é mais solta, informal, como se fosse uma conversa com um amigo. Agora, vamos para o e-mail. A gente pode pensar nele como uma carta moderna, só que digital. A estrutura é bem simples e organizada. Primeiro, a gente preenche o cabeçalho, para, de e o assunto. Depois, vem a saudação. Em seguida, a mensagem, que é o texto principal. E por fim, a gente se despede. Olha, uma dica super importante está no campo assunto. Ele precisa ser curto e direto, para a pessoa já saber do que se trata antes mesmo de abrir. Por exemplo, convite para minha festa, ou então o nosso trabalho de ciências, ou fotos do passeio de ontem. Bem claro, né? Bom, agora que já vimos a estrutura dos textos, que tal a gente ver como colocar emoção neles? Sabia que os sinais de pontuação são como ferramentas para a gente mostrar sentimentos no papel? É isso mesmo, eles dão vida e emoção ao que a gente escreve, mais ou menos como as cores numa pintura. Vamos começar com o travessão. Ele tem duas funções principais. A primeira, que é a mais comum, é para marcar o comecinho da fala de um personagem num diálogo. A segunda é para encaixar um comentário ou uma explicação bem no meio de uma frase. Olha só estes exemplos aqui na tela. No primeiro, onde você vai, o travessão está só iniciando a fala. Já no segundo, o menino, que era muito esperto, respondeu na hora ele está isolando uma informação extra sobre o menino. E no terceiro a gente tem as duas coisas. Eu não aguento mais, gritou Ana. O travessão marca a fala e também separa a explicação de quem falou. Agora vamos para as aspas. Elas também são super úteis. A gente usa aspas para indicar a fala, ou o pensamento exato de alguém, ou para destacar o nome de um livro, de um filme, de uma obra. Vamos ver. Em Minha avó sempre dizia, o trabalho duro compensa, as aspas mostram exatamente o que a avó falava. Já em Ele pensou, preciso ir embora agora, elas estão marcando um pensamento. E por último, em O filme se chama O Rei Leão, as aspas servem para destacar o título do filme. E os parênteses? Eles funcionam como se fossem um comentário baixinho no meio da frase. Servem para a gente adicionar uma informação ou uma explicação que não é a parte principal, mas que ajuda a esclarecer alguma coisa. Por exemplo, a Ana, minha prima, chegou. A informação de que ela é minha prima é um extra. Ou aqui. Foi ao mercado, aquele perto da escola, comprar pão. Os parênteses dão uma dica de qual mercado é, mas a frase principal funciona perfeitamente sem isso. E para fechar essa parte da pontuação, as reticências, aqueles 3 pontinhos. Elas são ótimas para criar um suspense, para indicar que o personagem está em dúvida ou hesitando, ou até para mostrar que uma ideia foi deixada no ar de propósito. Numa história, a gente poderia ler Eu não sei se devo ir. As reticências mostram essa hesitação, essa dúvida. Elas também podem indicar que uma lista de coisas continua, como em Ela gostava de sorvete, bolo, chocolate. Ok, já vimos como a pontuação dá emoção. Agora vamos ver as palavras que movem a história, os verbos. Para entender isso melhor, vamos pensar no teatro. Os verbos são como as ações que os atores fazem no palco. São as palavras que mostram o que está acontecendo.
E essas ações podem acontecer em tempos diferentes, certo? O passado é a ação que já aconteceu. O presente é o que está acontecendo agora, nesse momento. E o futuro é a ação que ainda vai acontecer. No texto de teatro, tem uma coisa muito importante chamada rúbrica. Rúbricas são aquelas indicações do que os personagens fazem ou do que acontece no cenário. E a regra é bem clara, elas são sempre escritas no tempo presente. Vejam os exemplos. O vento sopra com força, o sol aparece entre as nuvens, o viajante tira o casaco. Tudo acontece na hora. E para fechar nossa revisão, vamos falar de algo que deixa a língua portuguesa muito, muito rica: a polissemia. É um nome que pode parecer complicado, mas a ideia é simples. É quando uma mesma palavra pode ter vários significados. Tudo depende do contexto. Vamos ver um exemplo com o verbo morar. Se alguém diz, "Você não vai morar no baú", está falando sobre algo ficar guardado. Mas se a frase é, "Essa lembrança vai morar no meu coração", o sentido muda completamente. Passa a significar algo querido, que é lembrado com muito carinho. O contexto é tudo. Pense no verbo dar. Em vou te dar um presente, significa entregar alguma coisa. Mas em o jornal vai dar a notícia, o significado vira informar, comunicar. É a mesmíssima palavra, mas com ideias bem diferentes. O nosso último exemplo é a palavra banco. Se eu digo sentei no banco da praça, estou falando do assento. Mas se a frase muda para preciso ir ao banco, aí já estou me referindo à instituição financeira, o lugar onde a gente guarda dinheiro. É o mesmo som, a mesma escrita, mas o sentido muda totalmente com a frase. Ufa, revisamos bastante coisa hoje, hein? Formatos de texto, o poder da pontuação, os tempos verbais no teatro e as palavras com múltiplos sentidos. Agora, o convite é para colocar tudo isso em prática. Que tal usar todas essas dicas para deixar os próximos textos ainda mais criativos e claros? Fica aí a ideia para a gente experimentar.